Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhor, enviai do céu a luz benigna da graça do Espírito Santo sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o seu Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Meu Deus, estamos diante da vossa presença neste sacramento de amor. Cremos, adoramos e esperamos em vós. Fortalecei-nos nesta hora com a vossa graça, para que, ao aprofundarmos a vida de vossa serva, Teresinha do Menino Jesus, cada vez mais tributemos a vós um amor verdadeiro e sem fim, assim como ela teve para convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Séculos. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós continuamos o nosso estudo sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Estamos no quarto encontro, onde estamos olhando a vida, a espiritualidade, a caminhada de Santa Teresinha. E nesse quarto encontro, gostaria de fazer um destaque especial àquilo que Santa Teresinha significa para o nosso tempo, para o mundo de hoje, e também os últimos anos, os últimos meses da vida de Santa Teresinha. Então nós vamos falar sobre o fim da sua vida, né, neste mundo, evidentemente, e o início do seu apostolado, da sua missão no céu, que de fato é aquilo que repercute nos nossos tempos, nos dias de hoje. Hoje nós temos muitos devotos de Santa Teresinha, justamente porque ela exerce no céu um verdadeiro apostolado, de ajudar as almas que buscam a Deus, concedendo também àqueles que pedem com fé graças através da sua intercessão. Porque se nós fôssemos levar em consideração a visibilidade de Santa Teresinha no período em que ela viveu, nós sabemos que de fato ela nem seria conhecida, porque era uma freira religiosa, carmelita, escondida atrás das grades, que viveu num Carmelo por volta de 8 a 9 anos e ali morreu. Poderia ter sido somente uma pessoa que ficou no esquecimento, como tantas outras irmãs que morrem, tantos Carmelos pelo mundo e não chegam à glória dos altares. Podem ser que sejam grandes santas, do tamanho de Santa Teresinha, mas que ficam escondidas. Ninguém sabe que elas chegaram à santidade, ninguém conhece a vida dela, como nós temos a oportunidade de conhecer Santa Teresinha. Então Teresinha poderia ter sido uma dessas religiosas esquecidas, mas Deus quis revelar Santa Teresinha. Isso é de fato uma ação divina, é um reconhecimento de Deus mesmo em relação a essa pequena menina, tudo aquilo que ela fez em vida e também o seu apostolado muito maior depois da sua morte. Então Santa Teresinha de fato, no início do século XX, nós temos, vamos pegar um pouco atrás, a humanidade
ela teve um período, vamos dizer, áureo dentro da cristandade, né? Se nós pegarmos ali, depois do século IV, da era cristã, quando o cristianismo é reconhecido, ganha liberdade de culto e também torna-se a religião oficial do império, nós temos um período áureo da história da igreja de pacificação. Então, os 3 primeiros séculos foram de extrema perseguição do cristianismo. Nos séculos vindouros foi um século de pacificação. Então, nós vamos percorrer ali os séculos VI, VII, VIII, século IX, século X, e são períodos assim bastante tranquilos. Aí, o período do século XI e XII da história da igreja foi o período que nós tivemos grandes santos também, que é o período ali medieval, marcados pela presença de Santo Tomás, de São Francisco de Assis, de Santo Antônio de Pádua. Então é um período, vamos dizer, muito áureo na história da igreja, onde nós temos verdadeiros fenômenos de santidade, furacões de glória mesmo. O problema é que depois do século XIII e XIV nós vamos ter um período de derrocada, né, da cristandade, que vai ser o período marcado por um fenômeno que aconteceu na Europa, que foi a peste negra. Se nós estudarmos um pouco sobre o período da peste negra na Europa, nós vamos ver que a peste negra dizimou muitas pessoas morreram da peste negra. E nesse período morreu-se também muitos sacerdotes, inclusive sacerdotes santos. Por quê? Porque os sacerdotes não se acovardaram, os sacerdotes foram para tentar ajudar as pessoas, e com isso acabavam contraindo a peste e acabavam morrendo. Outros sacerdotes que não eram tão fiéis à tradição, à fé, acabavam que por fugir e se esconder. Então, o século XIII, XIV, depois do período da peste negra, vai marcar o início de uma derrocada, né, da civilização cristã. Tanto que nós vamos chegar ao século XV e XVI, nós vamos ter um período bastante delicado, sobretudo com a Revolução Protestante, que marca o século XVI, no ano de 1517, com o senhor Martim Lutero. Os séculos que viram depois, claro, no século XVI a igreja teve ali Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, muitos santos que se levantaram naquele período. Mas a partir do século XVI nós começamos com um período revolucionário, onde vão surgir as grandes revoluções. Vai vir a Revolução Industrial, depois mais tarde também vem a Revolução Francesa, depois vem no final do século XIX, início do século XX, a Revolução Comunista. Então a humanidade será marcada por grandes revoluções do século XVI até o século XX. São 400 anos de um processo revolucionário. E dentro desse processo revolucionário, nós temos o surgimento de muitos fenômenos, né? Um dos principais é a ciência. Então, com isso, há uma oposição entre fé e ciência. As pessoas ficam impactadas pelo campo científico e começam a deixar de lado a fé. Então, nós temos ali o surgimento de filósofos ateus, que marca o período do século XVIII, XIX e XX. Você tem, por exemplo, um Kant. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Santa Teresinha vai estar dentro deste contexto, de um contexto da França, que é marcado pela Revolução Francesa. E a Revolução Francesa tinha aqueles princípios, né, de igualdade, fraternidade. Mas nós sabemos que a Revolução Francesa foi uma revolução que matou muitos cristãos, inclusive padres, freiras. As carmelitas, por exemplo, foram dizimadas na França por um processo de perseguição. Então, dentro de todo esse contexto é que nós vamos ter a figura de Santa Teresinha, que também é impactada pelo quê? Pelo jansenismo, que era uma heresia da época. O jansenismo gerava nas pessoas muitos escrúpulos, tanto que Santa Teresinha é um pouco escrupulosa pela influência desse contexto. Então, todo esse contexto é que marca a vida de Santa Teresinha. E nós temos ali uma sociedade revolucionária, uma sociedade que tem o campo da ciência, o campo científico. Nós temos o surgimento de filósofos ateus,
que começam a tentar desconstruir todo tipo de fé, colocar em dúvida tudo aquilo que é a experiência da fé dos cristãos. A ponto, é claro, nós não podemos só falar que a culpa foi ali no século XVIII. A desgraça já começou lá atrás, na verdade, né? Se você pegar um Descartes, que é um filósofo do século XVI, a coisa já está instalada lá, né? O processo de desconstrução é muito anterior, porque hoje a gente, mas hoje as pessoas não têm fé, né? Não, gente, o problema, a gente pensa que o problema está aqui no hoje, né? O problema é histórico. Veja, desde a peste negra, a fé cristã vem assim, ó, da derrocada. Então, se nós estamos vendo, nossa, mas hoje, com o censo, né, nós temos um número de mais ou menos 52% a 60% de católicos que se dizem católicos. Se nós pegássemos a década de 90, nós éramos mais ou menos 90%, então as pessoas ficam espantadas, né? Não, mas o processo de derrocada da fé, ele só vem lenta e gradual. Talvez se intensificou mais no século XX, mas não é um problema meramente do século XXI. Isso já vem de séculos atrás. E estou fazendo toda essa contextualização porque é neste momento histórico que nós temos o surgimento de Santa Teresinha como um fenômeno. Sobretudo por quê? Porque os 18 últimos meses da vida de Santa Teresinha são de uma experiência dolorosa, onde ela vive uma espécie de crise da fé. Ela mesma vai contar isto, que ela vai viver assim os últimos 18 meses da sua vida passando por um grande deserto espiritual. E quando ela está passando por esse processo, ela diz que ela justamente ia oferecer tudo aquilo para Deus pela conversão dos ateus, ou seja, por aqueles que não acreditam em Deus. Então, veja. E é interessante que a vida de Santa Teresinha acaba entrando na vida daquelas pessoas que são resistentes à fé, que se dizem, não, eu não vou crer. E aí, por um milagre da graça, Santa Teresinha vai lá e faz intervenções. E as pessoas passam a ter uma fé profunda. Então, nós vamos tentar vislumbrar um pouco disto hoje, né? O que Santa Teresinha reflete para os nossos tempos. Qual é o impacto da sua vida? Uma santa que morreu, né, há pouco tempo, se nós formos pensar, morreu em 1897, então nós estamos aí tanto tempo, de acordo com a história da humanidade, longe do falecimento dela, né? Está completando 100 anos de canonização neste ano. Então vamos mergulhar um pouco na via dessa santa doutora. E o principal ponto, né, que quero destacar inicialmente é justamente a capacidade de Santa Teresinha em apresentar nos seus escritos esta realidade do amor, da confiança e da misericórdia, que são para o nosso tempo justamente a cura psíquica de muitas pessoas. Hoje nós encontramos uma sociedade basicamente doente. As pessoas estão doentes psicologicamente. Hoje, o que mais se fala hoje? Saúde emocional, né? A gente precisa de saúde psíquica, saúde emocional, né? É o que as pessoas mais buscam. Em outros tempos elas buscavam outras coisas. Hoje as pessoas querem ter saúde. Mas diante de um mundo de tantas controvérsias, de um mundo com tantos impactos emocionais que se dão através, sobretudo, das telas, nós somos o dia inteiro roubados, visitados, e tudo isso tem um impacto na nossa vida. Então, qual é a grande sacada de Santa Teresinha na sua obra? Primeiro ponto, olha o que Santa Teresinha compreende, que no nosso tempo, a maior crise que nós vivemos, a crise do amor, é no fundo uma crise de falta de busca da verdade. Então, a crise do amor nasce da crise da verdade. Por quê? Porque esses filósofos que citei anteriormente, muitos deles diziam o seguinte, até mais ou menos, gente, século XII, XIII, as pessoas tinham como princípio o quê? A verdade é uma realidade absoluta. O que os filósofos modernos fizeram? Disseram,
a verdade é relativa. Aquilo que é verdade para mim pode não ser para você. Então é relativo, cada um constrói suas verdades. Isso é um verdadeiro problema. Hoje vocês veem, por exemplo, o impacto da ideologia de gênero e tantas outras ideologias que surgem aí. Elas são fruto do quê? Que nós não temos um princípio de verdade absoluta. As pessoas não têm princípios lá, que são a base, a célula. É tudo muito relativo. O que pode ser para você? Olha, se eu me considero hoje, né, vamos viajar um pouco, um macaco, então vocês têm que me respeitar, porque eu me considero. Mas amanhã eu quero levantar e só um boi. Então, isso é relativo. Não, mas na natureza das coisas, nós estamos vendo objetivamente que a verdade mostra que você não é um boi. Você tem o uso da razão, que você é um ser humano. Não, mas você tem que entender que a verdade é relativa. Eu penso assim e você tem que me respeitar. Então, a crise do amor, diz Teresinha, ela nasce justamente de uma crise da verdade. E o problema da crise da verdade não é um problema do nosso século. É um problema que já vem se arrastando. Então, nesse sentido, vamos tentar olhar um pouco de que forma Santa Teresinha pode ser um instrumento para nos ajudar nesta reflexão da crise do amor e da crise da verdade. Primeiro, nós precisamos fazer uma distinção, né? A crise, ela é sempre um momento oportuno. Toda crise pode ser um momento de purificação. Então, eu estou em crise. Veja que a crise é uma oportunidade. Se você souber aproveitar o momento da crise, você pode sair mais maduro da crise. Como você pode sair pior. Tem gente que sai mais revoltada diante da crise. Então, como que nasce, né, essa crise do amor que também tem um problema na crise da verdade? Primeira coisa, então, nós vamos distinguir 3 tipos de crise do amor. A primeira crise é a crise do conceito, amor. A segunda crise é a crise do significado do que é o amor. E a terceira crise é sobre a prática. Então, nós vamos fazer uma distinção clara sobre essa realidade. Por quê que eu estou trabalhando disso? Mas parece que é uma coisa muito avulsa. Porque Teresinha foi declarada doutora da Igreja da ciência, doutora da ciência do amor. Então nós precisamos entender por que ela foi declarada pelo Papa São João Paulo II como doutora da ciência do amor. Nenhum santo antes de Teresinha foi declarado assim, doutor da ciência do amor. Então, ou seja, ela tirou o véu, por assim dizer, e a mostrou de maneira escancarada o que é o amor. Justamente num tempo onde as pessoas não sabem o que é o amor. Providencialmente. Onde o conceito, a palavra amor, ela se esvaiu do seu sentido. Vocês peguem, por exemplo, em 2005, quando o Papa Bento XVI foi eleito em abril. Todo mundo se perguntava, qual é o primeiro documento que o Papa Bento XVI vai publicar? De repente, todo mundo tinha uma ideia do Papa Bento XVI, porque um alemão, um homem de temperamento mais firme. Você sabe que o alemão não é uma pessoa que é mais firme, mais sério, né? Qual é o primeiro documento que Bento XVI vai publicar? E o primeiro documento que ele publica é uma encíclica. Em dezembro de 2005, que esse ano vai completar 20 anos. E o primeiro documento é Deus Caritas Est. Deus é amor. Ponto. Essa foi a primeira encíclica de Bento XVI. E no início da encíclica, Bento XVI começa a discorrer a sua encíclica e ele fala, a primeira coisa que ele fala sobre Deus é amor, sobre o conceito de amor. O problema é que o conceito amor está errado na cabeça das pessoas. Porque daí as pessoas, você vê isso, você ouve isso. Então as pessoas estão lá, né, estão vivendo a vida do jeito que querem, e aí você fala de uma mudança mais radical de vida, mais firme, a pessoa diz, mas Deus é amor. Nosso Deus é um Deus de amor. Tá.
Qual é o conceito de amor que as pessoas têm na cabeça? Uma coisa vazia, pobre, pueril. Então, quando a gente volta a Terezinha, a primeira crise que nós temos é de conceito. O conceito, ou seja, o que significa a palavra amor. Segunda crise, o significado disso. Terceira crise, a prática. Vamos olhar cada uma delas. Então, a crise do conceito do amor. Isso daqui vocês podem pegar lá, Deus Caritas Est, Papa Bento XVI, e ele já começa no primeiro ponto a falar sobre isso, o conceito. Porque as pessoas atribuem a palavra amor para muitas coisas. Na língua portuguesa é pior ainda. Porque na língua portuguesa você usa amor para tudo. Se você for originalmente na língua grega, você tem distinções da palavra amor. Você fala, o amor ele é distinto em amor eros, filia e ágape. Tem distinções. O amor eros é aquele amor mais erótico, no sentido de que, não erótico aqui não é no sentido de pornográfico, senão as pessoas, nossa, está falando do amor pornográfico. Não. Os gregos tinham clareza nas coisas. Então, o amor eros, erótico, é assim, é aquele amor que busca o prazer. Então, por exemplo, eu gosto de tomar açaí. Então, é prazeroso. Eu gosto de bolo de chocolate. Prazeroso. Eu gosto de um churrasco, né? Eu gosto de estar com aquelas pessoas que me são agradáveis. É um amor eros, ou seja, um amor que me proporciona prazer, gosto. Esse é um primeiro conceito de amor. Depois nós temos o segundo tipo de amor, que é o amor filia. Filia se escreve com P, né? Não é filia, P-H-I-Lia. Filia. É o amor de amizade. Então, esse tipo de amor é aquele amor das pessoas que buscam as mesmas coisas. Então, ele ama Jesus, eu amo ele por causa de Jesus. Então, ele busca as mesmas coisas que eu. E detesta as mesmas coisas que eu detesto. Então, ele reprime e ele detesta aquilo. Esse é o amor segundo grau. O amor filia. Depois tem um amor mais elevado, que é o amor caritas, que é o amor caridade. Que é o amor de Nosso Senhor, que dá a vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Então, esse é o amor mais elevado. Na língua grega, nós temos distinção. Na língua portuguesa, não. A gente já aplica tudo. Então, eu amo meu cachorrinho. Nossa, eu amo bolo. Nossa. Você ama o seu cachorrinho, ama o bolo e ama a Deus no mesmo conceito. Entendeu como que o conceito fica pobre? Eu amo ir na igreja aos domingos. Mas eu também amo ir ao parque de diversão. E eu também amo ir ao shopping. Nossa, eu amo muito, né? Então veja, o conceito está esvaziado. E aí, consequentemente, se o conceito está esvaziado, pode não aparentemente não significar nada, mas significa muito. Por quê? Porque o mundo de hoje tem um conceito de amor muito reduzido. E como que ele está reduzido? Reduziu-se amor a sentimentos e paixões. É isso. Então é o que você sente. Você pode ver, os relacionamentos das pessoas são assim. A pessoa diz que ama muito aquela pessoa, mas basta que haja uma indisposição, aquele mesmo amor, que era somente um sentimento, se transforma num ódio extremo. Nossa, eu amo muito você. Então, o amor ficou reduzido muito a esta característica animal, de sentimentos e paixões. E a nossa sociedade, ela é marcada justamente por isso, gente. A nossa sociedade é marcada por sentimentos e emoções. A nossa sociedade não é uma sociedade que é marcada pela busca da verdade, porque isso nós já perdemos desde o século XIII. As pessoas buscavam a verdade. Você pega, por exemplo, as grandes academias, os filósofos dedicavam-se a buscar a verdade. Hoje as pessoas vão para a universidade, para as escolas, para buscar a verdade? Não. Vão para buscar uma coisa chamada o quê? Diploma. É isso. Eu quero um diploma para eu poder ter emprego e ganhar meu salário. É isso. As pessoas querem um papel. Depois de ganhar o diploma, que eu tenho agora
o reconhecimento, que eu sou perito naquilo que eu faço, aí o que fazem as pessoas? Param de buscar a verdade. E é justamente o contrário. Se você pegar um Sócrates, o Sócrates morre o quê? Buscando incansavelmente a verdade. Se você pega um Santo Agostinho, o que fazia Agostinho? Permeado pela busca da verdade. Santo Agostinho não é doutor da igreja porque ele recebeu um diplomazinho e foi reconhecido doutor da igreja. Não. Ele é doutor da igreja por quê? Porque o homem escreveu, o homem não parou até o fim da vida de estudar. Aí hoje a pessoa vai para a universidade, ganha um diploma, ela já é preparada para aquilo. Ela não estou dizendo que não tenha capacidade, mas não existe aquela busca da verdade. Mas se esqueceu. E isso já faz tempo, muitos séculos. Hoje, né, o âmbito que a sociedade caminha é completamente diferente de tempos anteriores. E uma das coisas marcantes para Teresinha, em que ela destaca, é que o amor não é sentimento. Se tem uma coisa que amor não é sentimento. O amor é muito mais do que isso. Porque para Teresinha, o amor, ou seja, a caridade, ele precisa dar provas. E as provas do amor se dão concretamente, com a vida. Então, para Teresinha, o que é o amor? O amor é concreto, ele é real. Ele não é uma coisa ideal. Lá na minha cabeça eu estou apaixonado, eu amo tanto. Imagina que lindo, né? Aquele negócio florido. E aí você vê que isso tem reflexos nos filmes, né? Que as pessoas se iludem, se apaixonam. E as músicas são... As músicas românticas, todas têm essa tonalidade. Sobretudo o sertanejo universitário, que é pior ainda, né? Que daí é aquele amor vazio, né? Que dá até nojo, né? Então, veja, em todos os ambientes nós somos tomados por uma vaziez do significado do conceito amor. Então, amor precisa ser traduzido no conceito de Teresinha em fidelidade, doação, entrega, compromisso. Esse é o conceito de amor. Porque senão nós vamos falar de amor em Santa Teresinha, aí está todo mundo com essa ideia vazia e sem sentido do que é o amor para Teresinha. Então, amor se traduz em gestos concretos, atitude real. Vamos lá, então, olhando um pouquinho para isso em Santa Teresinha. Olha aqui. Santa Teresinha começou a ajudar uma irmã que precisava da sua ajuda, e essa irmã não reconhecia os esforços de Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha ia lá, ajudava a irmã, e a irmã não dava nem pelota para ela. Apesar de não reconhecer e achar ruim, diz Santa Teresinha, eu não conseguia fazer com mais amor, pois fazia como se estivesse fazendo para Cristo. Então, olha, Teresinha, olha, eu estou cuidando dessa irmã como se eu estivesse cuidando de Cristo. E eu não consigo fazer mais do que isso. Mas mesmo assim a irmã não dava nem pelota para ela. Tratava ela com indiferença. Teresinha diz, o amor não é, portanto, coisa prazerosa. Porque não me dá prazer, na verdade dá raiva, né? Você está lá ajudando aquela espécie, né? Talvez nem humana parece, né? Porque não reconhece. E a pessoa não reconhece. Então não me dá prazer fazer isso daqui, mas eu faço porque eu estou fazendo por amor a Cristo. Olha o sentido do que é o amor para Teresinha. Então aqui, meus queridos, nós notamos que existe uma crise do amor porque as pessoas não querem compromisso de amor. E você vê que essa questão do compromisso do amor, ele tem reflexos até na nossa sociedade. Por exemplo, a crise do matrimônio hoje se explica a partir desta realidade também. Nós vemos que o matrimônio ele é fragmentado. O matrimônio em si está extremamente machucado. A crise da sociedade, no fundo, é uma crise em relação à família. Quando a família passa mal, a sociedade vai mal. É uma crise da instituição familiar. E esta instituição foi erigida por Deus. Foi Deus quem quis a família. Então, se Deus institui esse benefício que é a família, mas ela está em crise, ela está ferida dentro de si, consequentemente, você vê a crise da sociedade. E essa crise, como eu disse, do matrimônio, se explica a partir disso.
Os relacionamentos hoje são relacionamentos vulneráveis. Não são relacionamentos que têm mais estabilidade. As pessoas já se casam com uma certa ideia de que se não der certo, a gente separa. Afinal de contas, a sociedade mudou. Então, se não deu certo, a gente separa. As pessoas não casam, né? O Papa Bento XVI até uma vez fez uma homilia, né? Celebrando uma missa com casamentos, né? Ele disse que os casais às vezes sentem arrepios ao ouvir esta palavra, né? Para sempre, até que a morte os separe. Meu Deus do céu, vai que eu dei um tiro pela culatra, né? E eu casei com a pessoa errada. É até que a morte os separe, ou seja, é para sempre que eu vou ter que aguentar isso. Só que o problema é que esse para sempre, ele não tem um prazo de validade, né? Esse para sempre pode durar 70 anos. Esse para sempre pode durar 5 anos. Mas até quando, né? E se você der um veneno lá para o seu marido, né, e matá-lo, você cometeu um crime canônico que se chama conjugicídio. Você está proibido de casar. Se você casar, o casamento é inválido na igreja. Você pode até casar, enganar todo mundo. Você jogou um veneno lá para matar o esposo, né? Para que você ficasse livre dele, para poder casar com outra pessoa, a qual você está pretendendo. Então, você está cometendo um crime. E esse crime é canônico. Então, se você casar com uma outra pessoa, você está numa união ilegítima. Não é sacramental. Porque você matou uma pessoa para casar, né? Agora, quando a morte o separe, né, que a bênção vai, que a gente só reza para Nossa Senhora da Boa Morte, daí não tem problema, né? Que Nossa Senhora da Boa Morte o leve, né? Isso daí é desejo para ele o melhor, que é o céu. Então, espero que ele vá para o céu logo, né? Tudo bem. Mas aí na oração, confiando em Deus. Caso contrário, não, gente. Então, o próprio relacionamento, como eu dizia, a crise do matrimônio se explica um pouco a partir disso, né? Fragilidade no seio familiar do amor. Né? Porque as pessoas têm medo de amar, de pagar o preço do que é o amor. Não esse amor ilusório aí que vem nas músicas, nas séries, temas de novela, nos romances. Não. Estou falando do amor, daquele conceito mais elevado, caridade, quando estou falando, né? Então as pessoas têm medo. Por quê? Porque o amor é um movimento de si para o bem do outro. Isso é amor. É um movimento interior de si para fora de si em vista de outrem. Então o amor não é um interesse meu. O amor é para o outro. Eu vou viver para ele. Então existe aqui uma morte de si mesmo. Então, toda tentativa de entrar no matrimônio buscando a sua própria felicidade é fracasso. Ah, eu quero ser feliz. Por que você quer casar? Essa é uma pergunta que a gente faz Por que você está querendo se casar? E as pessoas dizem as coisas mais doidas. Eu escrevo porque é o que a pessoa está dizendo, né? Mas eu falo assim, meu Deus, tem alguma coisa de errada ali, mas é o que a pessoa... Por que você quer se casar no religioso? Na entrevista que acontece antes do casamento, né? Então a pessoa vai lá e diz, olha, eu quero me casar para constituir uma família. Tem uma coisa bonita aqui, né? Eu quero casar porque esta outra pessoa tem mesmos projetos que eu. Então, mesmo que não seja tão elevado, mas está num segundo grau, assim, bom, né? Então, nós estamos com projetos de constituir uma família e tal, em vista de um bem maior. Muito bem. Mas o ideal seria que as pessoas dissessem, olha, eu estou casando para sair de mim para ser para o outro. Ponto. Eu vou gastar minha vida em vista de outra pessoa. E vou esquecer-me. Vou me anular. Sem deixar de ser quem eu sou. Eu sou para o outro, não sou para mim. Porque eu sou para o outro, porque eu sou para Cristo. Porque eu devo amar esta outra pessoa, porque eu amo Cristo. É isso que é o sacramento do matrimônio. Para a gente ter uma ideia clara do que é, né? E claro, uma das características para Santa Teresinha é que o amor é desinteressado. Você não tem nenhum interesse. É aquilo que São Paulo, basta vocês lerem a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. São Paulo vai descrever isso, o hino da caridade. O hino da caridade o que é? Se eu falasse a língua dos anjos, se eu fizesse tudo e não tivesse amor, eu não seria nada.
São Paulo está falando do amor caridade, viu? Não está falando do amor conceituado hoje no século XXI, não, que é mais safadeza do que amor, né? Então, por mais, meus irmãos, que o mundo fale de amor, no mundo moderno, amor é utilitarismo. É prazer. No mundo que nós estamos, o conceito que você pega nas músicas, na sociedade que está ouvindo aí, é utilitarismo. Por quê? O que acontece? Se esta relação me traz um prejuízo, o que eu faço? Tchau, minha filha, vou viver minha vida. Tchau, querido, vou ser feliz. Se trouxe qualquer tipo de prejuízo, as pessoas deixam o outro. Não, eu vou arrumar minhas coisas aqui e eu vou embora. E vão embora. Ué, mas e aquele compromisso? Acabou. Eu não vou ficar aqui, não. Veja, é uma mentalidade capitalista impregnada de custo. Se não me der carinho, se não me der valor, tchau. É a mentalidade capitalista. Mas é tudo que o amor não é. O amor é gratuito. São Paulo vai dizer lá que o amor não se incha. O amor não faz nada de inconveniente. O amor não se ensoberbece. Mas São Paulo vai dizer lá, o amor perdoa tudo, desculpa tudo, espera tudo, crê tudo. Né? Por quê? Porque o amor é para o outro. Teresinha vai dizer que o amor não conhece medidas. O amor é dar-se por inteiro. Tem até uma música, né, que a Kelly Patrícia fez, que ela musicou um texto de Santa Teresinha, né? Viver de amor é dar-se sem medida. Que é uma das músicas que vai ser cantada aqui na cantata de Santa Teresinha pelo coral da Canção Nova. Viver de amor. É o texto de Santa Teresinha. O amor não tem medidas. Qual é a medida do amor? É amar sem medida. Não tem medida. Como que eu vou amar você? Eu vou amar nesse comprimento. Desse comprimento para frente eu não dou conta. Então você não é capaz de amar. Porque o amor não tem medida. O amor é ilimitado. O amor inclui, na concepção de Santa Teresinha, a paixão. Mas essa paixão é um amor humano que se eleva divinamente e se torna sacrifício pelo outro. Então, eu preciso me tornar um sacrifício pelo outro. Aí ela vai dar um exemplo, né? Por exemplo, se eu pegar um alfinete no chão por amor, o gesto é capaz de salvar uma alma. Olha o que Santa Teresinha vê. Então, eu vi um alfinete no chão e eu peguei por amor e coloquei no lugar dele. Isso aqui é um ato de salvação. Porque o amor se faz nas pequenas coisas, né? O próprio Jesus disse, né? Se você for fiel nas pequenas coisas, será nas grandes. Se for infiel nas grandes, será também nas pequenas. Os pequenos gestos que nós fazemos são atos redentores de Santa Teresinha. Se um pequeno ato que eu fizer de tirar uma folha daqui e jogar no lugar onde eu devo jogar, eu fiz um ato de amor. Mas eu fiz por amor a Nossa Senhora. Jesus, eu estou aqui te amando fazendo isto. Teresinha compreende que o amor precisa acontecer nas coisas presentes. Eu quero amar muito Jesus, eu quero amar muito. Então tá, mas você só está em conceitos. Vamos para a prática daqui a pouco? Como que você vai fazer isso concretamente? Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tá, mas tá bom, te amo, te amo, te amo, te amo. Mas como isso acontece na prática? Como o amor a Nossa Senhora acontece na prática evangelicamente? Então nós vamos lá, a carta de São João. A primeira carta de São João. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão a quem vê, diz São João, mentiroso. E a verdade não está nele. Então existe uma forma concreta de amar a Deus, que perpassa pela caridade para com o próximo. Teresinha diz, o amor se alimenta dos pequenos sacrifícios. A identidade do amor como sacrifício é uma das mensagens centrais da grande santa. Ela compreende que tudo na vida, se vivido com amor, salva o mundo. Tudo feito por amor, salva o mundo. Um ato pequeno que for,
por minúsculo que seja, se feito por amor, é redentor. Isso aqui é a pequena via, que nós falávamos semana passada, semana retrasada, na verdade, né? Pequena via é isso. Pequenos detalhes, coisinhas pequenas que são insignificantes, podem ser feitas por amor. Então, vejam, o conceito de amor é completamente às avessas do conceito do nosso tempo. Qualquer coisa, por exemplo, se eu pegar uma cadeira, se eu empilhar a cadeira no lugar correto, se eu fizer isso por amor, isso é redentor. Mas eu posso fazer isso também como uma obrigação. Ou eu posso fazer somente por aparência. Então todo mundo aqui na igreja vendo, deixa eu pá, para todo mundo ver, olha, ela cuida da igreja. Mas se está todo mundo aqui, não tem ninguém aqui. Acabou a energia, nem a câmera está ligada para o padre me ver, quem sabe, né? Será que o padre está lá abrindo a câmera para me ver agora que eu vou colocar a cadeira no lugar? Então não está o padre vendo, não tem ninguém vendo. Eu vou lá e coloco por amor a Jesus. Esse ato é redentor de Santa Teresinha. Não foi nem por visibilidade, por aparência, e também não foi por uma imposição. Eu preciso fazer isso, não. Eu só vejo que não está organizado, e por amor a Jesus, para deixar a casa dele bem organizada, eu organizo. Ponto. É muito além, né? Vocês viram que o conceito amor é elevado. Vamos para o segundo. O significado, a crise do significado. O primeiro, então, foi a crise do conceito, que eu já citei o Papa Bento XVI, encíclica Deus Caritas Est, podem ler lá. Mas também existe uma crise do significado do amor. Aqui compreende-se o amor como um valor, né? O ser humano moderno, né, isso não é uma fala de Santa Teresinha, mas sim de teólogos, ele não aposta, ele não acredita no amor, porque as pessoas estão muito machucadas, né? Então as pessoas não apostam no amor. Haja visto que dizer que deverá aguentar essa pessoa para sempre, né, já causa nas pessoas um impacto. Será que eu vou aguentar essa pessoa para sempre? Imagina quando isso daqui tiver com 60 anos. Se hoje está desse jeito, imagina com 60. E normalmente, gente, os defeitos começam a aparecer depois que a gente começa a conviver, né? Porque todos ficaram ocultos. Depois, passa 30 anos, aí aparece com abundância, né? Porque não tem mais nada para esconder, né? Tudo vem à tona. E naturalmente você vai ter que amar aquela pessoa que você escolheu amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da vida. Então, em que as pessoas apostam? No sucesso. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. As pessoas não apostam no amor. Elas apostam no sucesso, na fama. Talvez as pessoas apostem no futuro financeiro, na garantia de trabalho, né? Então, eu tendo um diploma, né? Como dizia o diploma, eu tenho a garantia do meu trabalho. E depois que eu tenho a garantia do meu trabalho, eu estou tranquilo, estou de boa. Outras pessoas apostam em quê? Em médicos, né? Pela saúde, né? Então eu vou no médico lá do coração, depois eu vou no médico vou no cardio, depois eu vou no clínico geral, depois eu vou naquilo. Então eu vou apostar nos médicos para que eu tenha vida longa. Outros apostam em alguns tipos de orações que na verdade não são encontro com Deus, mas é somente para prosperarem nas suas vidas. Há de tudo, né? O que Teresinha acredita? Teresinha acredita no poder do amor, que transforma tudo. É a aposta de Santa Teresinha, o significado do amor em Teresinha é apostar tudo no poder do amor, que o poder do amor pode transformar. Esse é o verdadeiro ponto de Santa Teresinha. E para ela, esse amor tem que ser um sacrifício para ser redentor. Se não tiver sacrifício, não tem redenção. E é verdade, gente. Isso é cruz. Na cruz nós temos a redenção, mas na cruz nós temos um sacrifício de um Deus oferente, que se doa. Para Santa Teresinha, a única aposta que nós devemos fazer é no amor. As outras apostas, todas elas tendem um dia a sucumbir. O seu sucesso financeiro, um dia vai acabar. O seu sucesso, né, na prosperidade, um dia vai acabar. A sua garantia de trabalho, um dia acaba. A sua aposta em médicos, um dia você vai apostar tanto em médicos que por mais que você esteja no melhor hospital do mundo,
eles não vão ter o que fazer. Já não vai ter mais onde costurar, né? Já está tudo acabado, né? Então, é acreditar no amor. Só que o medo das pessoas de comprometer-se, do significado do sacrifício, faz com que as pessoas fujam, né? Vamos lá. Teresinha diz que a aposta no amor, essa é a frase dela, é a medida de tudo que se faz. Quando a gente aposta no amor, tudo que você faz é por causa do amor. Continua Teresinha. A grande descoberta da sua vocação, inclusive, se deu, lá conforme nós vimos no manuscrito B, nessa aposta. O amor abrange todas as vocações. O amor é tudo. Aposte nesse amor, que é Cristo, Redentor. Para Teresinha, o amor dá sentido a tudo. Todos os gestos da vida humana devem ser gestos de amor. Tudo que a gente faz deve ser traduzido no amor. E existe uma resposta para todos os males deste mundo. A resposta é amor. Porque o amor redime. Se existe o mal, o amor precisa ser vivido naquela circunstância do mal. Muitas vezes, diz Teresinha, hesitamos viver o amor diante dos sofrimentos da vida. Sem o amor, todas as nossas obras são nada. Até mesmo a obra mais brilhante que você fez, se ela não tiver amor, não serve para nada. Ela cita até mesmo uma conversão. Se não é por amor a Jesus, ela é inútil. Não serve para nada. Todas as obras são mortas se não forem feitas por amor a Jesus. Jesus não olha as grandes ações, mas sim o amor com que se fazem praticar cada ato. Isso aqui, gente, é fundamental, porque às vezes a gente pensa que a grande prova do amor é quanto mais a gente faz. E o grande segredo do amor não está na quantidade, está na qualidade. Vocês se recordem daquela viúva no templo, que ofereceu o óbolo no templo? Lembram? Todo mundo ia lá dar grandes quantias. Aquela mulher deu só uma moedinha. Não servia para nada. Mas era tudo aquilo que ela tinha para sobreviver. E ela deu. E a oferta dela foi muito maior que a de todos que ofereceram grandes valores. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha para viver. Aquilo era para a sobrevivência dela. Se eu dou tudo que eu tenho para viver, eu não sou nada. Aqui está o segredo do amor. Quando o amor é dar tudo. Na verdade, Teresinha ensina que a perspectiva do amor, ela precisa ser cristológica, ou seja, precisa ser por Cristo. Quando a perspectiva do amor é por Cristo, o que você vai fazer? Olha, você vai amar os irmãos, porque Cristo está escondido no fundo da alma daquela pessoa. Difícil a gente fazer isso aqui, né? Você olhar para aquela pessoa que lhe é detestável e você dizer, Cristo está no fundo da alma dessa pessoa. E eu preciso amá-la, eu preciso amar porque Cristo está lá escondido. Não é? Porque é gostoso a gente amar quem nos ama, quem... Ai, vim trazer um presentinho para você. Ai, obrigado. O ano que vem eu lembro de você também, te dou outro presentinho, né? Aí fica naquele amor de reciprocidade. Mas quando alguém não faz nada que lhe é apetecível, não lhe dá nada, só te esculamba, e você diz assim, eu preciso amar essa pessoa. Porque Jesus está escondidinho lá no fundinho da alma dela. É assim que Teresinha fazia, com todos aqueles que rejeitavam ela. Quanto mais rejeitava, mais ela entendia, eu preciso amar mais essa pessoa ainda. Então, uma das freiras que ela menciona muito, né, que tratava ela horrivelmente, no dia seguinte, Santa Teresinha estava lá com um sorriso repleto e dizia, bom dia, porque eu preciso ser melhor para essa irmã amanhã. E essa irmã ficava irritada porque Santa Teresinha vinha com aquele sorriso, né? Então, o que me atrai a amar os irmãos é o Cristo escondido no fundo da alma do outro. Talvez essa frase a gente poderia escrever e pregar num lugar, né? O que me atrai
Amar os irmãos é o Cristo escondido no fundo da alma do outro. O que me atrai a amar Jesus? Ao irmão, melhor dizendo. O que me atrai a amar o irmão? É porque Jesus está escondido lá, no íntimo da sua alma. Teresinha diz, quando você compreender isso, quando você entender o significado disso, você se alarga no amor. Você tem uma comparação que eu acho bem interessante, né? Nós podemos alargar nosso coração para o amor e Deus derramar a graça ali. Mas nós podemos ser uma tampinha de Coca-Cola. Sabe quando você abre a Coca-Cola, tem uma tampinha, você enche a tampinha, ela fica repleta, plena. Só que é só ali alguns ml, né? Você pode ser um balde no alargar o amor. Então você vê, o balde está cheio de água até a boca, está pleno, mas ele é muito maior do que a tampinha. Mas o ideal é se nós fôssemos uma piscina, né? Larga, grande, onde nós alargamos tanto o nosso coração que tem muito espaço para muita gente. Como é o nosso coração? Uma piscina, um balde, uma tampinha. Nós podemos estar plenos do amor, mas nosso coração pode ser somente uma tampinha de Coca-Cola. Nós podemos ter dado uma largadinha no coração e já é um baldezinho de 10 litros. Mas nós podemos ser uma piscina, porque Deus quer que a gente seja uma piscina, onde Ele possa derramar a água abundante da sua graça, que é o Espírito Santo, para que o nosso coração seja uma extensão do amor. Quando se compreende, então, isso aqui, que Santa Teresinha disse, né? Que o que me atrai a amar os irmãos é Cristo, escondido na alma do outro. Então você entende o que? O nosso coração pode ser largo e cabe muita gente. Para muito além, o amor é o amor do Pai, o amor da cruz. Em Cristo nós nos alargamos. Não tem como você ser de Cristo e não se alargar. Quanto mais você for de Cristo, né, diz Santa Teresinha, quanto mais esse amor for cristológico, mais gente cabe dentro de você. O meu coração é um receptáculo das pessoas. Cabe todo mundo. Como um bom pai que tem muitos filhos, e todos os filhos têm um lugar especial no coração do pai. Assim eu preciso ter um coração largo, onde caiba todos os irmãos. Tem espaço para todos. Querem um amor sem a verdade. Na realidade, estamos desfigurando o amor. Ou seja, quando nós não queremos pagar o preço do amor com a verdade, nós estamos desfigurando o amor. Estamos destruindo o amor. Papa Bento XVI diz o seguinte: pela sua estreita ligação com a verdade, olha o que Bento XVI disse em 2009. Pela estreita ligação com a verdade, o amor pode ser reconhecido como expressão autêntica de humanidade e como elemento de importância fundamental nas relações humanas, nomeadamente de natureza pública. Somente na verdade, é que a caridade refugie e pode ser vivida de maneira autêntica. A caridade sem a verdade é uma farsa. Então, eu te amo, mas não quero pagar o preço da verdade. Não, o amor tem que pagar o preço da verdade. Como que eu digo que eu te amo e deixo você se destruindo? Não. Se eu vejo que você está se destruindo, eu preciso tirar você daquela condição e trazê-lo para a verdade. Isso é amor. Agora, o que naturalmente as pessoas hoje... então se eu amo, eu não posso fazer nada para você, porque... Não, se você me falou uma coisa errada, eu preciso te corrigi-lo e dizer que você está no erro. Mude de vida. Mas eu tenho que... É o amor. Então esse amor muito adocicado, entendeu? É um negócio que, passa a mão na cabeça, tudo bem, segue. Isso não é amor. Isso é uma frase de Bento XVI. A verdade é luz que dá sentido e valor à caridade. Esta luz é simultaneamente a luz da razão e da fé, através das quais a inteligência chega à verdade natural e sobrenatural da caridade. Identifica o seu significado de doação. Então, olha, o problema é que as pessoas entendem amor somente como sentimento. E o amor não é uma coisa de sentimento. O amor é uma coisa da razão. Está dizendo Bento XVI, ou seja, da inteligência. Amor
Está aqui, no intelecto. Como que eu posso amar uma pessoa e vendo a pessoa se destruir e dizer que eu amo? Não, eu estou desorientando a palavra amor, o significado do que é o amor. Porque o amor precisa conduzir o outro para a verdade. E a verdade precisa ser paga no preço que ela é. Sem a verdade, vírgula, a caridade cai no sentimentalismo. Aí é só sentimento. Ai, vem cá, eu te beijo. Né? Então, o amor se torna uma coisa vazia, que se pode encher de maneira arbitrária. E não é isso. É o risco fatal do amor numa cultura sem verdade. Então, uma cultura sem a verdade, lembra que o princípio da verdade estava relativizado? Uma cultura que não entende a verdade, o amor é uma coisa vazia. Haja vista que você vê por aí as músicas que se compõem a respeito do amor, né? Até nojo. É um bando de gente chifrudo, né? Um corno que ama ser corno. Né? O que acontece, diz Bento XVI? As pessoas se tornam prisioneiras das emoções e das opiniões contingentes dos indivíduos. Nós vamos se tornando refém dos nossos sentimentos. Saia dessa... A maior escravidão dos nossos séculos é que as pessoas são reféns das suas emoções, dos seus sentimentos. Haja vista que clínicas psicológicas e psiquiátricas estão lotadas. Porque as pessoas... eu não podia ter sofrido com isso. As pessoas não têm mais força de enfrentar as dores. Então, uma coisa que acontece, o impacto emocional daquela pessoa é tremendamente grande, que ela deprime. Isso dói demais, lembrar daquilo. Então, por quê? Porque as pessoas, basicamente, elas vivem da sua parte mais baixa, ou seja, emoções e sentimentos. Se uma pessoa, vamos tentar usar a razão, se ele me feriu, se ele fez tudo isso comigo, por que eu vou ficar chorando por essa criatura? Basta você pensar. Você está chorando por alguém que te fez mal. E tem gente que chora para a pessoa que só fez mal para ela e fica lá. Ele me fez mal, mas eu amo, eu sou apaixonado por ele. Eu falo, meu Deus do céu, você está pensando com a parte mais baixa do ser humano, que é só sentimento e emoção. Ele te fez mal. Usa a tua inteligência. Você está sofrendo por uma pessoa que te fez o mal. E ela não consegue sair dali. Estou triste. Então é justamente isso que Bento XVI diz. Uma palavra que o amor se tornou uma palavra abusada, adulterada, chegando a significar realmente o oposto daquilo que ela é. A verdade, diz Bento XVI, liberta a caridade dos estrangulamentos emotivos. Nós somos quase que estrangulados pelas nossas emoções, pelos sentimentos. Você fala uma coisa, fiquei chateado com ele. Tá, mas por que você ficou chateado? Aquilo não tem lógica? Tem, mas não precisava falar daquele jeito comigo. Meu Deus do céu. Então as pessoas estão estranguladas no seu mundo emocional. Aí qualquer coisa fere. Nossa, não precisava falar assim comigo. Eu fico triste, né? E aí sofre, chora. Agora eu também não quero mais falar com você. Tudo bem? Não fale. Veja, os conteúdos de relações das pessoas vão ficando empobrecidos, diz Bento XVI, que priva as pessoas de terem uma capacidade de relação humana e universal. Na verdade, a caridade reflete a dimensão simultaneamente pessoal e pública da fé no Deus, que é conjuntamente ágape, amor-caridade, e amor-logos. Isso daqui eu estou citando a Caritas in Veritatis, do Papa Bento XVI. É um documento que ele escreveu em 2009, né? Que é uma encíclica social, que diz a caridade na verdade. Que todo mundo fala, a gente tem que fazer amor, né? Então eu tenho que amar as pessoas, eu preciso fazer caridade para as pessoas, eu preciso fazer atos de amor. Mas é sem a verdade. E atos de caridade sem a verdade
são atos vazios. Profundamente vazios. Muito bem, então esse é o segundo problema. O significado do amor está vazio. Terceiro problema, a crise é prática, né? Na prática, o amor está esvaziado. Então, Santa Teresinha é uma resposta para o nosso tempo. E vale como para acabar com esse discurso romantizado, né? E cheio de ideologia. Em Teresinha não tem nada de ideologia e não tem nada romantizado. É por isso que talvez as catequeses de Santa Teresinha tenham nos servido para a gente tirar essa ideia muito romantizada que nós temos de Santa Teresinha. Porque, em geral, se vocês prestarem atenção à perspectiva que as pessoas têm de Santa Teresinha, é romântica. Ai, Teresinha, a minha santinha, né? Ai, né? Ficam bem assim. Muito emoçãozinha. Ai, Santa Teresinha vem dar uma florzinha para mim. Ai, eu choro. Tudo bem que você esteja esperando uma graça e chore. Mas, em geral, as pessoas... É muita emoção, né? Deus, como instrumento, usou Santa Teresinha para que uma rosa chegasse até mim. E talvez as pessoas estão falando assim, nossa, o Padre Rogério está sendo muito frio com Santa Teresinha, né? Não, dá uma lida em Santa Teresinha, você vai ver que não tem nada de romance. É as pessoas que romantizaram esse negócio de florzinha e ficaram, ai, hoje a florzinha veio e me deu uma florzinha. Tá. Mas qual que é o impacto que a florzinha quer dar na sua vida? É só uma florzinha? Ah, isso é a coisa mais paupérrima de Santa Teresinha, gente. Me desculpe, mas é Se eu falar isso aqui no dia 1º, meu Deus do céu, vamos montar um baixo-assinado para arrancar esse padre daqui. Porque esse padre, ele está demonizando a nossa florzinha. Será que não são as pessoas que estão romantizando ela? Porque o nosso mundo está romantizado? Porque o nosso mundo está cheio de ideologias e nós vemos agora uma figurinha cheia dos nossos apetites, cheia para fazer as nossas vontadezinhas. E ela vem te dar uma rosinha e você... Não estou dizendo que Deus não usa Santa Teresinha como instrumento para chegar às pessoas. Mas, gente, o impacto da vida de Santa Teresinha tem que ser muito maior. Não é só florzinha. A flor é só um instrumento. Vai lá olhar para a vida daquela santa. E vai ver o furacão que ela foi na sua santidade dentro do Carmelo. As pessoas estão sendo melhores por serem encontradas por Santa Teresinha? Ou elas só ficam nessa baixeza sentimental? Aí, mês que vem eu quero ir de novo, no dia 1º, para ganhar outra florzinha e para chorar de novo. É a confirmação da minha santinha. Em geral, a gente vê isso. Muito sentimental. E a prática do amor em Santa Teresinha não é esse negócio sentimental. Ganhei uma rosa, muito bem. O que Deus quer falar com isso? Que impacto isso tem na minha conversão? Na minha santificação? Na minha mudança de vida? O que essa rosa vai mudar para me fazer ser mais católico? E amar mais nosso Senhor Jesus Cristo? Ou eu só vou ficar aqui, ai, minha santinha, ai. Tá. Mas aí a pessoa ganha a rosinha e continua no pecado mortal, não se confessa, não comunga, e está achando que a santinha está apavorando o céu lá com você. Olha, eu acho que não. Acho que ela está desesperada, te mandando sinais para você acordar e mudar de vida. E você está lá, ai, santinha me manda mais uma. Ai, a santinha manda. Ai, a santinha, ela está apoiando tudo que eu estou fazendo. Ela está apoiando essa desgraceira que você está vivendo? Eu não estou dizendo que todo mundo que ganha rosa está na desgraça. Não estou dizendo isso. Pode ser um sinal, mas tem gente, e não poucos, que fica nesse negócio romântico. Ai, acho que a santinha está feliz lá no céu comigo. Eu estou aqui vivendo essa vida porca, miserável, e a santinha está lá jogando rosa sobre mim. Será que é isso mesmo? Será que esse sinal não é para você despertar? Desperta, tu que dormes, mudas de vida e vamos viver uma vida agora. Abraçar essa santinha de fato? E vamos viver como ela viveu? Porque ser devoto de Santa Teresinha é querer o quê? Que ela fique aqui me fazendo cafunézinho na minha cabeça o tempo inteiro, jogando rosinha? Não. Ser devoto de Santa Teresinha é colocar-se no estreito caminho que ela fez para amar Nosso Senhor e querer amar como ela amou Jesus.
bem diferente de um mundo romantizado, né? Mas não paro por aqui, não. Há muito discurso, né, no nosso tempo, onde se fala tanto de tolerância. Nós precisamos ser tolerantes. Mas é o mundo mais intolerante que nós vemos. Hoje se fala, os discursos que a gente tem que ser tolerante, e a gente tem que aceitar tudo, e a gente tem... Mas é o mundo mais intolerante que tem com tudo, sobretudo que é religioso. Fala-se de respeito, mas ninguém está respeitando ninguém. Então o amor perdeu o seu verdadeiro sentido. Por isso Teresinha tem uma das grandes maravilhas e que faz, né, Santa Teresinha ser justamente original, que a santidade se constrói aonde? No cotidiano, na cotidianidade. Ou seja, Santa Teresinha apresenta nos seus relatos os desafios do amor no dia a dia. De que forma? O amor é real. Ela descreve isso, né, dizendo: tudo se torna amor. Quando eu lavo roupa, quando a água espirra no meu rosto, quando no oratório eu sofri com uma irmã que fazia barulho, tudo se torna ato de amor. Pequenas coisinhas vão se tornando atos de amor. Pequenas coisinhas lá em casa são atos de amor. Às vezes eu ganhei a florzinha da Rosinha, né? A Rosinha da Santa Teresinha, e cheguei em casa com a Rosinha, e aí revelei minha face, né? Cadê o reflexo dessa Rosinha no cotidiano? Na questão prática, Santa Teresinha ensina: a vida ganha significado a partir do momento que vivemos cada detalhe como uma atitude de amor. Todos os detalhes são detalhes do amor de Deus. São permissões divinas. Então eu vim, ganhei uma rosa. Qual é o detalhe que Deus está me revelando nesse momento? O que o Senhor quer de mim, Senhor, com esse detalhe? Não é simplesmente que o Senhor está fazendo meus caprichos. Eu pedi a graça, agora Ele veio aqui, fez tudo do jeito que eu pedi. A Santinha não podia me trair, né? Meu Deus do céu, mas tem gente que é assim. Ela não vai poder me trair, a Santinha, porque eu pedi para ela, fiz a noveninha dela e ela vai ter que me fazer o que eu quero. Santa Teresinha ensina que em cada momento da vida, viva com luminosidade os gestos da vida. Viver o cotidiano com amor. Todo dia, diz Santa Teresinha, eu preciso fazer um relatório. Todo dia preciso arrumar a cama. Todo dia eu preciso lavar o prato. Eu preciso fazer isso todos os dias e preciso fazer muito bem. Todas as coisas em Santa Teresinha, para ela, gente, a vida é maravilhosa. Porque cada detalhe da vida eu tenho tempo para fazer o quê? Uma oferta de si mesmo, para Deus. A vida passa a ser vivida nas pequenas coisas, não nas grandes coisas. Eu começo a viver os pequenos detalhes da vida, os pequenos gestos. Cada coisa vai ganhando seu sentido. Ao contrário das ideologias de hoje, né, que desencarna o amor em cada pequeno gesto. Agora eu faço uma pergunta. Como nós vamos sair daqui e aprender a amar nas circunstâncias da nossa vida? Muitas situações da nossa vida, nós precisamos de silêncio. Outras, de diálogo. Outras, de perdão. O amor pode ser até agressividade para lutar e defender minha família contra um bandido. Eu posso manifestar amor que se um bandido entra na minha casa e diz que vai matar minhas filhas, você vai ter que fazer o quê? Ai, mata. Eu amo você. Não. O amor vai ter que se manifestar de maneira concreta, agressiva, diz Santa Teresinha, né? Salvando a minha família, porque é o meu maior tesouro, evidentemente. Eu não vou tentar matá-lo, mas eu vou ter que privá-lo de fazer o mal. E se for necessário fazer, porque ele está invadindo um espaço, colocando em risco a minha família, eu vou ter que defender a minha família até o fim. O amor vai exigir, talvez, agressividade. Mas em vista de salvar um bem, não é simplesmente porque eu quero tirar a vida de uma pessoa. Então o amor vai exigir, talvez em algumas circunstâncias, esta agressividade. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá oferecer minha vida.
e gastar salvando a vida da minha família. Então vejam, neste encontro nós procuramos refletir sobre esta crise do amor, sobretudo esse amor romantizado, né? Nós passamos pela crise do conceito, do significado e da prática do amor. Na prática, então esse amor vai se dar aonde? Cotidiano. Lá no cotidiano, com meu marido, com meus filhos, netos, pais, irmãos, no trabalho, na igreja. Sempre a gente vai ter um irmãozinho especial. Ou seja, assim que a gente não vou com a cara dele, ele não me apetece, mas Cristo está lá no fundo da alma dele. E é no cotidiano que eu preciso amar essa pessoa. Então vamos dar esse passo do amor. Não é fácil, evidentemente, né? Sobretudo para aquelas pessoas que não nos são muito digestas, não desce, né? Então vamos ter paciência, vamos agir com esse movimento de Santa Teresinha, pedindo que ela nos ajude a todo momento fazer todas as coisas por amor a Cristo. Desde um ato feito lá em casa, até um ato feito na rua, no trabalho, na igreja ou em qualquer ambiente. Este é o segredo do conceito do amor em Teresinha, que nós precisamos organizar aqui na nossa cabeça, organizar no nosso coração e na prática da nossa vida. O amor não é uma utopia, não é um sonho. O amor é real. Então ele precisa se manifestar de maneira real na nossa vida, concreta. E isso Santa Teresinha nos mostra concretamente, vivendo uma vida escondida dentro de um Carmelo. Escondido de todos. Eu ia citar algumas páginas aqui, né, dos últimos momentos da vida de Santa Teresinha. Onde ela escreve, foi o último escrito dela, né? No dia 30 de setembro, praticamente, né, às 19 horas ela morreu, né? Ela morreu 7 da noite do dia 30 de setembro. E aí a irmã estava lá no leito com ela, nas últimas horas, porque ela já estava esperando morrer desde o dia 8 de setembro. Ela tinha pedido para Nossa Senhora levar ela no dia da natividade e Nossa Senhora não levou. E aí ela diz assim: estou para morrer e não ficarei tranquila a vosso respeito, ela está falando com a irmã, se não me prometer seguir fielmente minha recomendação, isto é, de suma importância para a vossa alma. A irmã diz lá, né? Não me resta render-me à sua última palavra, né, com a sua permissão. E o que ela dizia nos últimos instantes da sua morte? Ó meu Deus, tem piedade de mim. Ó Maria, vinde em meu socorro. Meu Deus, como eu sofro. O cálice está cheio, cheio até a borda. Jamais saberei morrer. Isso porque ela já está morrendo há 3 meses, né? Coragem, dizia a nossa madre. Está chegando o seu fim. Ainda um pouco e tudo estará terminado. Não, nossa madre. Isso ainda não está acabando. Sinto que vou sofrer ainda. A irmã pergunta, e se for a vontade do bom Deus deixar ainda muito tempo você na cruz, você aceitará? Ela respondeu, eu aceito. E sua cabeça recaiu sobre o travesseiro com um ar tão calmo, tão resignado, que não podíamos conter em lágrimas. As irmãs estavam chorando ao redor, né? Estava realmente como uma Marte, à espera de novos suplícios. Deixei a enfermaria sem a coragem de suportar por mais tempo aquele espetáculo doloroso. Só voltei quando a comunidade, para os últimos momentos, anunciou e testemunhou que o seu olhar estava estático no instante da sua morte. Aconteceu na quinta-feira, 30 de setembro de 1897, às 19 horas. E assim, Teresinha partiu deste mundo. Então, ela viveu uma crise nos seus últimos meses, que foi uma crise dramática da doença, mas também de uma ausência da presença de Deus, ela dizia, né? E Deus estava presente, mas ela sentia que estava ali. Se alguém já leu São João da Cruz, sabe, na noite escura do Espírito. São João da Cruz divide em 3 noites que a alma passa, né? A noite dos sentidos, a noite, eu não lembro a segunda noite, e a terceira noite é a noite a noite escura do Espírito, que é uma noite onde a alma
está no maior deserto espiritual, não tem nenhuma consolação divina. E ali ela tem que amar Nosso Senhor. Por que ama Nosso Senhor? Porque Deus não consola de nenhum jeito. A Madre Teresa de Calcutá, ela conta, né? Vocês sabem, a Santa Madre Teresa de Calcutá, ela passou 47 anos na noite escura do espírito. Teresinha passou alguns meses. A Madre Teresa passou 47 anos, ela relata. Sem nenhuma consolação de vida. Deus não responde nada à alma. É a noite da perfeita purificação da alma, onde a alma tem que amar Deus por Deus mesmo. Não tem nenhuma consolação. Teresinha passou isso. E ela ofereceu essa noite escura do Espírito por quem? Pela conversão dos seus filhos que viriam nos séculos futuros. Os ateus, nós que somos devotos dela. Então vamos pedir que Santa Teresinha nos ajude, meus irmãos, neste pouco conhecimento que tivemos ao longo desses encontros a respeito dela, a não termos um amor romantizado por ela, que nós tenhamos um amor verdadeiro. Aquele amor que o Papa Bento XVI nos diz que precisa ser um amor na verdade. Caritas in veritatis, o amor na verdade. Que o nosso amor por Santa Teresinha seja esse amor de quem tem confiança de se lançar, de se abandonar, de alcançar desta grande santinha um amor autêntico por Nosso Senhor. Porque ainda nós não temos. Que ela nos ajude a ter esse amor por Jesus, a ponto de que, se Deus quiser mandar mais sofrimento, você possa dizer, como ela, no leito da sua morte: eu aceito, eu quero mais. Eu estou aqui não suportando, mas se Deus quiser mandar mais, eu digo, eu quero. Amém? Então vamos agradecer a Deus sob a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, as graças que Deus nos concedeu ao longo desses dias. Permita-nos o Senhor viver um processo de conversão, sobretudo neste ano que estamos vivendo o centenário desta grande santa e doutora da Igreja. Que ela nos ensine verdadeiramente o amor a Nosso Senhor. Esse amor que ultrapassa todo tipo de romantismo, de ideologias. Esse amor que é um sacrifício de si mesmo pelo outro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, o Senhor esteja convosco. Sob a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.